Estamos de volta e é a hora do Senar Mato Grosso Responde. O investimento na melhora das áreas de pastagem é um dos caminhos apontados para quem busca aumentar a eficiência na propriedade rural. Vamos aos detalhes para saber quais os primeiros passos a serem tomados na hora de implantar as forrageiras. O Luiz Patroni traz as informações ao vivo de Mato Grosso. Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse investimento de fato ajuda a melhorar o desempenho, o resultado da propriedade, sem sombra de dúvidas, né? Mas e aí, quais são os principais passos, os primeiros passos para conseguir fazer com que esse investimento de fato se traduza em resultados? A Mariane Ferro, que é zootecnista e instrutora credenciada do Senar Mato Grosso, vai explicar para a gente. Primeiramente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Patrone. Boa tarde, telespectador. Então a gente vai falar sobre um tema bastante importante e é um tema do momento, que é a correta implantação de pastagens, pensando que já está iniciando a chuva, já vai iniciar as chuvas, né? E que a chuva é um fator inicial para que a gente implante essa pastagem. Qual que é o primeiro passo primordial para quem vai fazer essa implantação? Então, Patrone, o primeiro passo primordial é conhecer o solo. Né? A gente sabe que existem diferentes gramíneas com exigências diferentes. Então, o produtor ele precisa conhecer o solo dele para que ele supra a necessidade nutricional dessas pastagens, né? Então, esse é o passo inicial. Então, ele vai fazer coleta desse solo, ele precisa fazer uma coleta que represente toda a área dele. E o segundo passo é enviar esse solo para um laboratório, onde esse laboratório vai fazer as análises e vai enviar um laudo. É como se fosse um laudo, né, que os médicos pedem para a gente fazer uma análise de sangue e ter uma complementação maior. Essa é uma prática comum no dia a dia da pecuária? Patrone, infelizmente ainda não é uma prática muito comum, né? E isso acaba repercutindo nos resultados que nós temos hoje. Se a gente for pensar em resultado, a gente tem uma baixa produtividade de carne. A gente produz aí uma média nacional de 5 arrobas por hectare ano. Poderia ampliar com melhor passagem. Justamente, a gente poderia ampliar isso através de uma correta implantação e nutrição desses pastos. A partir desse resultado, tem lá vários pontos apontando, né, quais são as deficiências, as necessidades do solo. Por onde começar? Isso, depois que o produtor ele tem esse laudo em mãos, então o primeiro passo é ele fazer a correção desse solo. Por quê? De modo geral, os solos, né, a nível nacional, eles são solos ácidos. E a acidez do solo, ela evita com que esses nutrientes sejam absorvidos pela planta. Então, o passo inicial é uma calagem, né, e a gente precisa fazer as contas da necessidade de calcário de acordo com a análise desse solo. E o segundo passo é a gente fazer a nutrição dessas plantas através do fósforo, potássio e nitrogênio. Né? Se eu sou um produtor que preciso aí, estou com capital limitado, tenho que escolher por onde começar. Calagem seria o primeiro ponto, então, que você mencionou. Na parte nutricional, por onde começar? Isso, a calagem ela é o primeiro ponto. Por quê? Porque se eu não faço calagem, esse pH ácido, esse solo ácido, os nutrientes não vão estar disponíveis. Então, numa situação que o produtor ele precisa escolher qual nutriente, né, por questão de dificuldade financeira, então faça a calagem. Esse é o passo inicial. A sua planta vai responder o nível máximo de produtividade? Não. Mas se você não fizer a calagem e você fizer uma adubação fosfatada, que é o segundo passo inicial, porque o fósforo na implantação ele aumenta a produtividade de raiz e, consequentemente, esse pasto ele vai ser bem estabelecido e essa planta vai ter condição de absorção de nutrientes. Então, se o produtor fizer uma adubação fosfatada na implantação, mas ele não tiver corrigido o pH desse solo, esse fósforo vai estar indisponível. Então, não vai ter efeito nenhum sobre a produtividade desse pasto. Perfeito. Dá para mensurar, ter uma ideia de qual é o resultado fazendo esses dois passos que você mencionou? Isso. Hoje a gente tem diversos trabalhos, né? Tem até um trabalho que foi feito recente pelo pessoal da Universidade Federal de Rondonópolis, que é um grupo de estudo, chama GEPASTO, e eles fizeram diferentes tratamentos, e um dos tratamentos era você implantar diferentes cultivares de pânico sem adubação fosfatada. Né? E aí o que eles perceberam? Que se você não colocar o fósforo na implantação, mesmo que você faça fósforo depois, a planta ainda não responde, ou seja, ela tem uma produtividade média de 50% em relação à sua capacidade, ou seja, o produtor ele vai reduzir
a capacidade de lotação dele em 50%. Ou seja, né, está perdendo eficiência de fato no resultado lá na frente. Isso, ele está perdendo em eficiência. Se a gente for considerar uma taxa de lotação adequada, né, se a gente for pegar um capim mombaça que tem uma alta produtividade, a gente conseguiria colocar em média 5A por hectare ano, que são o que os estudos apontam. Se a gente não faz uma correta implantação, principalmente pensando na adubação fosfatada, isso cai pela metade. Ou seja, se a gente for levar em consideração um ganho médio diário, né, de 350, 400 gramas ao ano, a gente estaria perdendo R$2.000 por hectare, enquanto se a gente fizesse de forma adequada, a gente recuperaria o valor de investimento da adubação. Perfeito, Mariana, ótimo. Ou seja, é investimento mesmo quando você fala de fato em observar a pastagem, trabalhá-la, né, e fazer essa implantação de maneira correta. A gente citou aqui, a Mari citou aqui 2 pontos apenas, né, ou seja, a questão da calagem e também do fósforo, e ainda temos outros nutrientes. Futuramente ela também vai voltar aqui para explicar os outros nutrientes tão importantes para o solo. Obrigado. Muito obrigada, Patrônio. Obrigada, telespectadores. Só lembrando que o Senar ele tem um curso de implantação e recuperação de pastagens, né? Então busquem o sindicato da sua cidade que a gente vai poder te ajudar de uma forma mais adequada. Perfeito, Mariana. A gente volta contigo em São Paulo, Keren. Obrigada a vocês pelos conteúdos e a você aí de casa também. O meu agradecimento. Uma boa tarde, boa semana, e se quiserem rever o conteúdo, acessem o YouTube do Canal Rural e lá está a versão compacta do Mercado e Companhia. Tchau, tchau!